Uma seguidora me fez essa pergunta do porquê que eu uso, né, o cacau em pó nas minhas receitas. Se você observar em todas as receitas que eu publico aqui, né, lá no YouTube também, eu sempre utilizo o cacau e não o chocolate em pó, 50% ou 33%. E eu achei essa pergunta muito interessante, talvez mais alguém tenha essa dúvida. Eu acho legal a gente começar a pensar um pouco nisso, né, na hora de escolher os nossos ingredientes. Quando você compra o cacau em pó e olhar lá no rótulo deles, né, ou até mesmo se você comprar ali a granel, né, nas suas lojas de produtos naturais, você pode ter certeza que ele é um ingrediente simples, ele só tem cacau em pó na sua composição, ele não vai ter outro tipo de ingrediente. Então isso significa que ele tem um sabor ali puro, o sabor mais bruto. Agora o chocolate em pó, né, o 50%, 33% que você vê lá nas prateleiras das lojas de confeitaria, eles são o quê? Uma mistura de açúcar e cacau em pó. E às vezes até algum aromatizante aí, dependendo do fabricante. Então, na verdade, você acaba pagando mais caro por açúcar. Então eu não vejo muita vantagem nisso. Se olhar o preço de cacau e desses tipos de chocolate em pó, é praticamente a mesma coisa que você paga pela mesma quantidade. E ali você vai estar pagando mais caro por açúcar. Então compensa muito mais a gente fazer a nossa composição, né, a nossa proporção nas receitas que a gente vai estar utilizando. Eu mesmo fazia muito uso do chocolate em pó 50%. E quando eu comecei a observar isso, né, que o cacau em pó seria muito melhor, né, eu estaria pagando o mesmo preço por um produto bruto e então eu comecei a rever as minhas receitas, né, e testar elas com o cacau em pó. O que eu observei é que a maioria eu pude reduzir até 3 vezes a quantidade, né, do que eu usava de chocolate em pó de 50% por cacau em pó. Um exemplo bem fácil de você entender é o brigadeiro que eu fazia antes. Eu até tenho essa receita lá no YouTube, que eu faço com o cacau em pó, e antigamente eu fazia ele com o chocolate em pó 50%. Eu utilizava 60 gramas de chocolate em pó 50% para uma lata lá de leite condensado. Hoje eu alterei para 25 gramas de cacau em pó. Com pouquíssima quantidade de cacau, eu tenho um sabor bem forte de chocolate, uma cor bem intensa, um sabor bem intenso, e eu não agreguei mais doce na receita, né? Porque o brigadeiro mesmo já é super doce por causa do leite condensado, então ele não precisa de adicional de açúcar. E colocando cacau em pó, acabou que ficou mais barato a minha receita e também ficou muito mais saboroso ao paladar, ele ficou bem menos doce. Claro que quando você utilizar ali só o cacau em pó, principalmente no brigadeiro, eu consegui observar isso, você vai sentir uma certa diferença ali na textura. Ele é mais difícil de dissolver, ele demora um pouquinho mais tempo, mas também ele é um pouco mais espessante, né? Ele absorve os líquidos da sua receita, então ele costuma ressecar ali mais rápido. E quando você adiciona o chocolate em pó, que tem açúcar, o açúcar ele é considerado um ingrediente líquido nas receitas. Então ele leva sempre um pouco mais de tempo ali para chegar no ponto. Então tem essas diferenças na hora que você começar a fazer essas substituições. Eu só vejo vantagem, né, em utilizar o cacau em pó nas receitas. Já o chocolatado em pó é algo que a gente nem passa muito perto, né, quando a gente fala ali de confeitaria profissional. Antes a gente utilizava bastante, né, porque era o que tinha fácil acesso nos mercados, né. Eu fiz muito bolo, muito brigadeiro com ele, mas hoje em dia é fácil você encontrar outros tipos de ingredientes, né? Então, se você tiver que usar um achocolatado em pó, mas puder usar um cacau 33%, ainda vai ser bem melhor, porque ali o achocolatado ele tem muitos outros ingredientes, pouquíssimo cacau, muitíssimo açúcar, tem corante, tem conservante, então assim não é mesmo muito interessante, principalmente para utilizar na confeitaria. E dentre os tipos de cacau em pó, a gente tem o cacau em pó natural e o cacau alcalino, que é o mais comum da gente encontrar aí para comprar já nas lojas de confeitaria, até de produtos naturais. Se você olhar lá o ingrediente, vai estar que ele é um cacau alcalinizado. Isso ele é feito um processo químico para retirar um pouco da sua acidez e do seu amargor. E eu acho importante, né, a gente começar a pensar mesmo por que a gente usa alguns ingredientes, se não tem alguma opção melhor. Começa a fazer os testes na sua cozinha que você vai ver que vale a pena
fazer o uso do cacau em pó e não mais do chocolate 50% ou 33%. Me conta aí nos comentários se você já faz o uso do cacau em pó, se você já pensou nessa possibilidade, né, de fazer essa troca, ou se não, você já está mais habituado mesmo do chocolate em pó. Me conta aqui por que você faz o uso desse tipo de chocolate. Me conta aqui que eu quero saber para a gente trocar uma ideia. E se tiver alguma dúvida aí com você também, faça como essa seguidora, me manda uma DM ou deixa aqui nos comentários, porque assim eu posso estar esclarecendo, né? Às vezes eu faço algumas coisas que para mim é tão natural, né? Tão da rotina, que eu acabo não percebendo que pode gerar dúvida. E quando vocês vêm com esse questionamento, a gente acaba produzindo conteúdos mais enriquecidos, né? E mais direcionados para vocês. E é isso. Tchau, tchau!